Muito bem a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Aqui de onde eu falo, Maringá é feriado, né? Hoje não trabalhei do longo do dia, essa vai ser minha primeira aula do dia aqui, né? Hoje é dia da padroeira da cidade. Bom, pessoal, então boa noite a todos, tá? Fico com a presença de vocês. Obrigado pela presença aqui na nossa aula hoje, obrigado Marcela, obrigado Grazi por ligarem a câmera e colaborarem para mim, tá? Porque fica bem mais fácil para mim dar aula olhando para algumas pessoas. Quem puder ligar a câmera, não é obrigatório, mas o professor agradece, tá bom? Pessoal, lembrando que essas aulas, por enquanto, não são obrigatórias, tá? Então vocês assistem ela aqui justamente porque vocês estão pagando por uma formação, né? Então você quer obter as informações aqui, né? Você quer se formar e não apenas cumprir currículo, né? Como algumas pessoas fazem. Mas vamos lá então, pessoal. O que ocorre? Nós vimos discutindo nas últimas duas aulas aí sobre o contexto pré-Primeira Guerra Mundial e sobre a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo isso? Nós falamos lá das guerras e tudo mais. Na aula de hoje, pessoal, eu vou começar um conteúdo novo que nós vamos falar agora sobre o período entre guerras, tá? O que é o período entre guerras? O período entre guerras é o período que vai do fim da Primeira Guerra Mundial ao início da Segunda Guerra Mundial, tá? Então o nome ele já é óbvio, né, Grazi? Entre guerras, entre as duas guerras mundiais. Inclusive, Kaique, acho que Kaique caiu a rede dele aqui. Inclusive, para alguns historiadores, como por exemplo o Eric Hobsbawm, em um livro que é muito importante também sobre esse conteúdo, que é esse aqui, esse aqui ó. Para os historiadores é importante, tá? Consegue PDF fácil na internet. Mas eu não falei isso. Depois. Ó, A Era dos Extremos, tá? De Eric Hobsbawm, do mesmo autor. Ele vai narrar essas questões aí mais vinculadas ao século XX. Deixa eu mostrar uma foto dele para vocês verem aqui. Que às vezes a gente fala o nome do historiador, você pensa, nó, mas olha o Hobsbawm aqui, ó. É, um senhorzinho. Gente, então vamos lá. O Hobsbawm, por exemplo, né, ele vai fazer uma análise e vai dizer que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma continuação da Primeira. Então, quando de fato nós temos aí, né, essa análise de quem lutou a Primeira Guerra Mundial e de quem lutou a Segunda Guerra Mundial, realmente nos parece que foi uma continuação, tá? Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, e aí recuperando alguns aspectos, nós tivemos a aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado, nós tivemos a Tríplice Entente: Rússia, França e Inglaterra. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o eixo, que era França, União Soviética, Inglaterra e depois os Estados Unidos. E na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos Alemanha nazista, Itália fascista e depois o Japão vai entrar para colaborar também, mas na Guerra no Pacífico. Então, o que nós vamos começar a compreender na aula de hoje, e é uma aula que dá para a gente problematizar bastante, pessoal, é o que aconteceu entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial que levou o mundo a um novo conflito. Porque a grande verdade, Marcelo, é o seguinte: quem viveu a Primeira Guerra Mundial não quer viver a Segunda. Então, vários historiadores trabalharam com o tema dos soldados traumatizados pela guerra, né? Então, por exemplo, nós vimos nas aulas anteriores uma coisa chamada nacionalismo, né? Aquela ideia de superioridade do meu povo. Os alemães, antes da Primeira Guerra Mundial, tinham essa ideia bem arraigada, né? Tipo, olha, a Alemanha é superior, nós vamos para a guerra e vamos mostrar para todo mundo porque nós somos superiores. E essa é uma ideia bastante perigosa, né? Então, os soldados, né? O Benjamin vai falar, eles foram cantando para a Primeira Guerra Mundial, porque eles acreditavam que iam mostrar sua superioridade. E voltaram como? Calados, tá? Não porque perderam a capacidade de falar, mas porque não queriam falar sobre aquilo. Porque quem viveu a Primeira Guerra Mundial não quer viver a Segunda, porque, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela é a primeira guerra total que nós chamamos, que uma sociedade para fazer a guerra, e ela é de um poder destrutivo, assim, que nunca tinha se visto antes ao longo da história. Então, por exemplo, vocês já assistiram aquela série que ficou bem famosa um tempo atrás, chamada Peaky Blinders?
Não assistiram? Não acredito. Ficou bem famosa. É uma série de uma família criminosa na Inglaterra, né? E os irmãos que são líderes dessa família criminosa, eles lutaram a Primeira Guerra Mundial pela Inglaterra, né? Eles eram mineradores e eles lutavam cavando as trincheiras e inclusive fazendo túneis ligando as trincheiras. E assim, eu gosto de citar essa série. Eu acho a série boa, eu gostei da série, mas eu gosto de citar essa série porque o irmão mais velho, ele é surtado, voltou surtado da guerra, né? Super desequilibrado. O irmão mais novo foi herói de guerra, foi condecorado tudo, mas para dormir, ou ele dorme fumando ópio, sob efeito de ópio, e depois ele vai adquirir um vício muito grande em morfina. Porque, pessoal, mesmo pessoas que voltaram sãs da Primeira Guerra Mundial, ela nunca mais vai voltar mesmo. Eu ia falar para vocês pesquisarem, mas se eu achar que eu já mostro para vocês, eu vi uma pesquisa uma vez, na verdade, uma coletânea dos olhos das pessoas que lutaram a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, é algo assim devastador de ver. Deixa eu ver se eu acho que. Vou pesquisar em inglês para achar essas coisas. Mas você tem algumas imagens de alguns homens assim que. Deixa eu ver aqui. Vou colocar. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos ver aqui. Vou compartilhar com vocês. Esse é um que ficou bem famoso, né? Você consegue ver um olhar mais de loucura presente nesse homem, tá? E olha esse cara aqui, ó. Não é? A diferença ele antes da guerra e depois da guerra. É gritante, né? É gritante. Eu cheguei a ter acesso a um site que mostrava vários, assim. Agora, assim, em cima da hora eu não vou conseguir, até porque eu não coletei. Isso fora as deformações, né, pessoal? Que as pessoas sofreram. Foi ter uma época de desenvolvimento muito de próteses, né? Mas existe muito essa questão do olhar, né, da pessoa que volta da guerra. E outra, até inclusive, né, teve um estudo assim também sobre presidentes. Não sei se vocês já viram. Se vocês pesquisarem depois na internet, esse eu não vou procurar, não, depois vocês pesquisem. Mas se vocês pesquisarem, os presidentes antes e depois do cargo. Né? Eu vi um dos Estados Unidos e vi um do Brasil. Pessoal, o poder pesa sobre as pessoas, né? 4 anos assim, a pessoa fica destruída, né? Visivelmente, ela sente o peso disso. E a guerra é muito pior, tá? Como vocês puderem ver aí nessas imagens. Então, os soldados, Marcelo, eles voltaram completamente traumatizados. Qual que é o problema? Quem faz guerra não são os soldados, né? Quem faz guerra são os políticos e colocam os nossos filhos para morrer, né? Quando não nós. A verdade é essa. Então, os países estavam traumatizados por esse conflito, até mesmo os governos estavam traumatizados, mas figuras como Adolf Hitler surgiram, como Benito Mussolini. E ao surgirem, eles queriam um novo conflito, tá? Eles buscaram esse novo conflito. Então, diferente daquilo que eu falei para vocês lá da Primeira Guerra Mundial, que olha, não dá para a gente culpar a Alemanha da guerra. Lembra que eu falei isso semana passada? Né? A Segunda Guerra Mundial tem um culpado. Quem que é o culpado da Segunda Guerra Mundial? O totalitarismo, o nazifascismo, né? Eles queriam um novo conflito, eles queriam esse processo. Professor, Oi, João. o que é o fascismo, essas coisas? Ah, ótima pergunta. Tem algum João, significado? tem sim um significado importante. João, você fala de onde? Eu sou de Maringá. É de Maringá, João? Que colégio você estudou? Eu estudei no Santa Maria Gorete. No Maria Goretti. Que hoje é o Gerardo Braga? Não, era o antigo. Ah, o antigo, antes de virar o Gerardo Braga, né? Então tá, que eu estudei no Não, Gerardo Braga, que hoje é o Maria Goretti. é. João, seguinte, irmão. Eu vou falar do fascismo mais pra frente aqui, ó. Tá? O que é o fascismo, cara? O fascismo, ele é um regime totalitário, são regimes totalitários que surgem na Europa e que tem uma característica que, assim, existe uma diferença entre autoritarismo e totalitarismo, tá? Uma ditadura é autoritária. O totalitarismo, ele vai além,
tá? O totalitarismo, ele tenta controlar tudo. Há uma tendência pelo controle de tudo, inclusive da sociedade. E o nazismo na Alemanha e o fascismo italiano, eles foram estados totalitários e eles são um sistema, uma forma política que foi criada por volta da década de 20, década de 30 e que conseguiram chegar ao poder nos seus países, como Itália e Alemanha. E eles foram, assim, sistemas políticos, né, racistas, ultranacionalistas, contra o liberalismo, contra a democracia, contra a direita, contra a esquerda, contra o comunismo. Eles eram contra tudo, tá? E extremamente militarizados. Então, quando a gente fala de nazismo, a gente está falando de fascismo. O nazismo é um fascismo alemão, tá? Hitler se inspirou no líder do fascismo italiano para poder criar o seu regime, tá? Então, quando a gente fala de fascismo, nós falamos dessas características. Para vocês, futuro professores de história, eu recomendo muito essa obra aqui, ó. Essa obra é fantástica, Anatomia. Esse é um livro, esse aqui, ó, do Robert Paxton. Vou compartilhar com vocês para vocês verem. Esse aqui, ó. Tá? Publicado pela Paz e Terra. O Kaique pediu indicação de livro aí, mais um, tá? Robert Paxton explica aqui na Anatomia do Fascismo o que é o fascismo, né, a história do fascismo, da culpa que a população teve, porque teve alguns historiadores que falavam que a população não teve culpa, ele vai falar que teve, e como que pode se definir fascismo, tá? Então, assim, pessoal, algumas pessoas usam o conceito de fascismo de uma forma bastante irresponsável, de uma forma bastante... É que assim, ó, alguns grupos, para poder ofender outros, simplesmente chamam outro grupo de fascista. E chamar alguém de fascista, pessoal, é um palavrão bem pesado, tá? É bem pesado, porque o nazismo foi fascista. Então, assim, não preciso falar mais nada para vocês, né? Eles foram racistas, eles perseguiram, eles mataram milhões de pessoas. Então, é algo muito pesado. E algumas pessoas utilizam isso como uma forma de ofensa para poder aí descredibilizar as pessoas, né? E assim como fazem do outro lado, né? Ah, seu comunista, aí o outro lado fala, ah, seu fascista, e fica essa disputa, mas se você perguntar para a pessoa, defina fascismo, ela não sabe, tá? Então, o fascismo são esses sistemas políticos que chegaram ao poder na primeira metade do século XX e que tiveram essas características que eu falei para você, mas que mais para frente eu vou trabalhar novamente. Respondi, João? Sim. É complicado mesmo, tá? É complexo mesmo. Até a Fizeram... imprensa ele comandava essas coisas? É o quê? Até a imprensa eles comandavam, assim? Tudo. É assim, é uma ideologia, tá? Que também toma política. Você já ouviu falar de Hitler, não viu? É, já. Então, o Hitler é nazista e o nazismo é um tipo de fascismo. É um fascismo que surge na Alemanha. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Eu só quis te responder para você não ficar no vácuo aqui. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Então, isso, né, João Pedro, esse fascismo, ele surge nesse período entre guerras, tá? Só que antes de falar de fascismo, eu vou querer falar de outra questão ainda, que é uma questão econômica. Mas vamos lá, ó. O que eu quero falar para vocês? O contexto do período entre guerras, ele foi causado também pela Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Eu falei assim para vocês semana passada, olha, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos falou assim, olha, não vamos pôr a culpa em ninguém para não ter uma outra guerra. Lembra que eu falei disso, 14 pontos de Woodrow Wilson? Né? A Grazi sei que estava. A Marcela não lembra de você semana passada não, hein, Marcelo? Você estava sumida, hein? Que bom que você voltou. Mas olha só. Mas eu falei assim aula passada. França e Inglaterra queriam humilhar os alemães. Lembram disso? Sim? Queriam humilhar os alemães. Então, Marcelo, você que não vê, isso é algo assim, ó. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, que França e Inglaterra se juntam para lutar contra a Alemanha, o objetivo deles era a destruição da Alemanha e humilhação da Alemanha. Então, quando eles vencem os alemães, eles não se dão por satisfeitos. No tratado de paz que eles fazem com a Alemanha, eles humilham os alemães, tá? Eles culpam os alemães por todo o conflito, põem uma multa gigantesca sobre eles, tá? Só que o que ocorre? Quando eles fizeram isso, eles colocaram a Alemanha num buraco tão grande
que é desse buraco gigantesco que surgem os estados totalitários, o fascismo, o nazismo alemão. Entende, Grazi? Se eles não tivessem colocado a Alemanha num buraco tão grande pós Primeira Guerra Mundial, e a população não tivesse numa situação tão difícil, talvez a população não tivesse aceito Hitler no poder. Talvez a população não tivesse sido enganada ou conquistada por essa ideologia, certo? Porque a Alemanha, em grande parte, vai se tornar nazista nesse contexto, né? A própria população vai comungar desses valores. Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, nós vamos falar um pouquinho da crise de 1929, que eu acredito que é até onde a gente vai chegar hoje. E na semana que vem, nós falamos então, e João Pedro, você não pode perder, sobre a ascensão aí dos fascismos na Europa e o que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então vamos lá, gente. Falando dos legados da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes. Bom, como eu disse para vocês, os Estados Unidos, ele queria que ninguém fosse culpado pela guerra, que ninguém fosse culpabilizado. Qual que era a ideia do Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos? Olha, todo mundo teve culpa, cada um assume sua culpa, vamos seguir o jogo, vamos se reconstruir, vamos se ajudar para evitar um novo conflito. Como eu disse para vocês, França e Inglaterra não aceitaram isso, foram lá e obrigaram a Alemanha a assinar no Tratado de Versalhes um acordo onde a Alemanha foi totalmente culpada pela guerra. Quando a Alemanha, Grazi, foi totalmente culpada pela guerra, ela tem que pagar uma dívida gigantesca. E essa dívida gigantesca, Marcela, vai jogar a Alemanha num buraco econômico tão grande que a Alemanha vai entrar no que nós chamamos de hiperinflação. Quem nasceu na década de 70, 80 aqui, sabe o que é uma inflação altíssima, né, Marcela? Você nasceu o quê? Década do quê? 90, 80? Você chegou a pegar aquele período de inflação do final dos anos 90? Antes do Plano Real ou não? Não, professor, sou de 99. 99? Que benção! Então você nem sabe dessa inflação. Não, sei não. Então tá bom. A Grazi pegou lá na década de 80. Nossa, gente, eu vivi isso aí. Mas, ó, vamos lá. Que bom, né? Todo mundo novinho aqui. Então, deixa eu explicar para vocês. O Brasil, Marcela, na década de 80 e 90, principalmente. Ah lá, a Eliana viveu. Ei, Eliana, graças a Deus tá aqui para me salvar, hein? Ah lá, ó, a Eliana tá aí. Graças a Deus, não tô sozinho, né? Esse pessoal novinho aqui. Mas, gente, seguinte, ó. O que ocorreu? Durante a ditadura militar, o Brasil teve um período de grande desenvolvimento econômico, chamado de milagre econômico, a partir aí de 69 até 74, mais ou menos, tá? E aí o que ocorre, Marcela? Quando chegou 75, vem a crise do petróleo no planeta, tá? E aí o Brasil e a ditadura militar vai entrar num sofrimento econômico muito grande. Quando chegar o governo de José Sarney, a partir de 85 até 89, Grazi, começa no Brasil uma inflação muito alta, tá? Pessoal, mas muito alta mesmo, tá? Então, por exemplo, quem aqui que está assistindo a aula tinha um costume, a família tinha um costume de fazer a compra do mês, ou quem ainda faz a compra do mês, vai no mercado e compra aquele monte de coisa que é para durar o mês todo. Sua família fazia isso, Marcelo? É? Olha aí. A sua faz, Graça, ou não? Eu fazia? Pode falar, Marcelo. Fazia. Aí, ó. A Liana faz até hoje. Gente, isso é um resquício. Porque o que ocorre? Vamos pegar lá em 1991. Se você recebesse o seu salário aqui, né? Você tinha que ir no mercado no mesmo dia, comprar tudo que você precisava. Porque se você esperasse uma semana, Grazi, o que você comprava com esse dinheiro, em uma semana você não compra mais. Né? Se você esperar o resto do mês, você não compra mais. Na Alemanha era muito pior pós Primeira Guerra Mundial. Só para você ter ideia, Marcelo. Vamos supor, a gente chama isso de hiperinflação. Vamos supor que um alemão, ele precisava de $1 para comprar essa tesoura aqui, ó, em março de 1923. $1. $1 na época equivalia a 22 mil marcos, que era a moeda alemã. O que já mostra que a moeda era bem desvalorizada, né, Grazi? $1 para 22 mil, imagina? Beleza. Só que, pessoal, a inflação era tão violenta na Alemanha que quando chegou novembro,
Para comprar essa mesma tesoura, o alemão precisava de 1 bilhão de marcos. O dólar sai de 22 mil marcos e $1 em novembro vira 1 bilhão de marcos. Pessoal, vocês fazem ideia do que é isso? Tá? Isso é algo tão cruel, Marcela, para a sociedade, que se você fosse comprar uma caixa de fósforo, bom, vocês que são novos, acho que não viram nem caixa de fósforo, né, Marcelo? Já viu sim, né? Mas, ó, você precisava, eu não tô brincando, tá? Você fosse comprar uma caixa de fósforo, precisava de uma sacola de dinheiro. Uma sacola, tá? Em períodos de hiperinflação, é mais barato você queimar o dinheiro para se aquecer, que, tipo, a gente não tem esse frio aqui no Brasil, né? A não ser o pessoal, sei lá, muito do sul. Eu lembro que a Marcela falou que é do norte, né, Marcela? Então lá no frio lá para Marcela é 30 graus, 28 já tá frio já, né, Marcela? É verdade. Calor de janeiro a janeiro. A gente chama friagem aqui. No Acre a gente chama friagem. Mas não dura Friagem, né? tempo de frio. Já foi. Legal. Show. Mas, então a gente não tem essa realidade, mas assim, na Alemanha, por exemplo, que faz frio, às vezes era mais barato o cara pegar o dinheiro, o papel e queimar esse papel na lareira do que ele comprar lenha. Entende? Tá? Pessoal, isso é muito importante. Dinheiro é papel, tá? Hoje não, vocês estão todo moderninho no Pix, né? Hoje nem mais papel hoje é um número na tela, né? Um valor online que nós temos. Mas, pessoal, o que dá valor a isso é o governo, tá? Mas dinheiro não serve para nada, não é? Se eu pegar uma nota aí, quer ver? Para vocês entenderem. Vocês preferem R$ 100 ou vocês preferem 50 euros? Precisa pensar muito ou não? Vocês preferem 50 euros. Só que 50 euros, vocês concordam que é um número menor que 100. Metade. Só que 50 vezes 7 são 350. Se eu não tiver louco ainda, acho que eu não tô. Tá? Nossa, professor, mas vale 7 vezes mais do que o real? Sim. Não importa o número. O que dá valor ao dinheiro são outras características. Sim? Então, em países hiperinflacionados, pessoal, o dinheiro não vale absolutamente nada. E para a população, isso é horrível. É quase impossível você ter uma vida de qualidade em países com inflação dessa altura. E o que empurrou a Alemanha para essa grande inflação foi a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes que obrigaram a Alemanha a assinar. Entenderam ou não? Porque se tivesse acabado a guerra, Marcelo, e todo mundo tivesse falado assim, ó, Alemanha, todo mundo errou, vamos se ajudar, vamos reconstruir tudo, não ia ter esse episódio tão violento como ocorreu. Agora, quando eles jogam toda a culpa na Alemanha, sobra para quem pagar? Para ela. E aí, pessoal, não vai ter sociedade que aguenta. Só que aí o que ocorre, Grazi? Quando a sociedade se afundou, que o desemprego era de milhões de pessoas, se aparece um doido falando que ele vai salvar o país, as pessoas fazem o quê? Acreditam. Entenderam ou não? Esses movimentos autoritários, totalitários, como o nazismo e o fascismo, eles se beneficiam desse período de caos econômico, desse período de dificuldade econômica. Tá bom? Por enquanto não, Eliana. Logo, logo essas listas vão começar a funcionar. Então tá. Então a Alemanha foi a única culpada pela Primeira Guerra Mundial, tá? Não que ela foi de verdade, foi o que fizeram com ela, vocês entenderam, né? Mas, Depois, tipo, taxaram ela? cara, colocaram uma multa sobre ela gigantesca e falaram assim: olha, como você foi a culpada pela guerra, você tem que pagar por ela. E colocaram um valor absurdo sobre ela. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ô, professor, Valor. se não me engano, o exército ele podia ter, só que o limite era 100 mil homens, sem força aérea, sem tanques, Isso, sem isso navio. mesmo. Só isso. Deixa eu ver aqui se eu acho o valor. Nossa, encontrei um negócio aqui que eu nem sabia. Apareceu aqui pra mim, não sei se é verdade, mas parece que a Alemanha terminou de pagar essa dívida da Primeira Guerra Mundial no século XX. Não, no final do século XX só. Não, no início do século XXI. Bom, reparações financeiras, né? Pagar, então, como eu disse para vocês.
perdeu territórios, porque assim, ó, durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães tiveram algumas vitórias, inclusive contra os russos, né? A Alemanha, Marcela, ela tinha tomado o território dos russos. Só que o que ocorre? Se você me vence na guerra, né? Mas você perde para outra pessoa, você vai perder esses territórios que você tomou de mim para outra pessoa. Concordam? Então a Alemanha perdeu uma série de territórios nesse contexto. Além de, como o nosso amigo João Pedro disse, ela sofreu sérias limitações. O exército tinha número limitado, não podia ter submarino, não podia ter força aérea, não podia ter tanque de guerra. A Alemanha, como eu disse para vocês, foi a criança humilhada aí pelo Tratado de Versalhes. Isso vai levar à formação aí dos estados totalitários. Bom, dentro desse contexto, pessoal, professor, mas por que a Alemanha foi culpada sozinha se a Áustria-Hungria lutou com ela? Por que o Império Austro-Húngaro não foi julgado por isso? Porque ele acabou. O Império Austro-Húngaro deixou de existir no final da Primeira Guerra. Deixou de existir. Desaparece o Império Austro-Húngaro e surgirá dois países, a Áustria e a Hungria. Sim, que existem até hoje. Outros impérios que acabaram nesse contexto foi o Império Otomano, tá? Já ouviram falar do Império Otomano, pessoal? É importante, tá? O Império Otomano, Marcelo, é um império que tem como base o povo turco, obviamente, né? Só que caso vocês não saibam disso, né? Abre parênteses aqui, os turcos não são da Turquia. Olha que doideira, né? O povo turco vem das planícies centrais da Ásia, pessoal. Da região dos turcos mongóis. Já ouviram falar dos mongóis ou não? Tá? Vem das planícies da Ásia. Os turcos foram empurrados enquanto povo para tomar a Turquia. Aí a Turquia vai ser o país dos turcos, mas originalmente os turcos são de outra região, tá? Aquela região onde hoje são os turcos era uma região... Ô, meu querido, obrigado, Tobias. Fica à vontade. Era uma região dos bizantinos, né? De Bizâncio antes, depois dos romanos e por aí vai. Mas enfim, e só para você entender, ô Grazi, os turco-otomanos existem no mínimo desde o século XIV, XV. Porque quem derrubou o Império Romano do Oriente foram eles. Quem conquistou Constantinopla em 1453 foram os turcos otomanos. E eles lutaram a Primeira Guerra Mundial em 1914. Essa é a longevidade de um império como o Império Turco-Otomano, tá bom? Professor, me parece bem importante. A gente vai estudar os turcos otomanos? Não. Ô louco, professor. Mas então a gente vai estudar os bizantinos. Até posso, né? Eu já dei uma disciplina de Oriente. Eu tenho a capacidade, mas, por exemplo, na faculdade que eu fiz, pessoal, não tive. Tá? Mas é uma boa ideia, Grazi. Quando acabar esse conteúdo de contemporânea, acho que eu vou dar uma aula de Oriente para vocês, tá? Vou falar de islamismo, eu vou falar do Islã, do bizantino, pessoal, essa galera, né? Acho que é importante vocês saberem. O Islã tá conquistando o planeta aí, hein? Junto com os chineses aí, abre o olho. Ou a gente vai falar mandarim ou vai falar árabe. Alguém sabe falar alguma dessas duas aí ou não? Você sabe? Você fala, João? Eu não, mas você sabe? Eu? Ah, meu português é ruim, imagina o árabe. Não, eu falo o português, o inglês, o espanhol eu leio muito bem, o francês eu leio um pouquinho, né? Mas falar mesmo só português e inglês. Bom, então assim, até tem as séries na Netflix, verdade, Eliana? Muito bem. Não, são boas. Tem uma série que fala sobre os mongóis, que a Netflix fez alguns anos atrás para concorrer com Games of Thrones. A série é muito boa, mas ela ficou muito cara, tanto é que nem fizeram a segunda temporada. Chama Marco Polo. Já ouviram falar do Marco Polo, gente? O viajante europeu que foi para a China na Idade Média? Nossa, a série é maravilhosa. Tá? Se vocês tiverem acesso aí, vale a pena. Bom, mas vamos lá. Então, pós Primeira Guerra Mundial, então, Marcela, esses grandes impérios antigos deixaram de existir. Você entende por que a Alemanha ficou sozinha? Porque a amiga da Alemanha era o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Aí acabou os dois. Ficou ela lá. Não é? Eu sempre falo para os meus alunos assim, cuidado com quem você anda, porque você pode ser o elo fraco da corrente, né? Às vezes vai dar uma coisa ruim, você vai pagar por tudo sozinho. O que aconteceu com a Alemanha? Pagou. Professor, e a Itália virou a casaca. Perfeito, Kaique. Na Primeira Guerra Mundial,
A Itália, quando percebeu o buraco que estava entrando, ela saiu. Né? Ela vai se aliar posteriormente à Tríplice Entente, né? Mas ainda assim não vai conseguir muita coisa, não, tá? Mas de fato, ela Na vai trair segunda os também. alemães. Quer falar, Kaique? Pode falar. Na segunda também, só que daí o Benito Mussolini ficou comandando parte da Itália, daí a outra que queria virar a casaca ficou com. Daí Hitler tentou tomar a parte da Itália que virou a casaca Perfeito, de novo. perfeito. Né? Não confio nos italianos. E o Mussolini, como aliado do Hitler, deu mais trabalho do que se fosse amigo, né? Porque Hitler teve que ir lá salvar o Benito Mussolini lá uma vez, lá da prisão. Bom. E no norte da África também. Um exército fraco, ele não conseguiu nada no norte da África. Precisou da Alemanha. A Alemanha teve que fazer tudo sozinha, praticamente, com o Rommel lá, né? Bom, teve a ascensão aí de novos regimes nacionalistas, né? Que a gente falou para vocês. Mas o ponto que eu queria chegar aqui, pessoal, era sobre como o mundo vai ver uma grande crise econômica durante o período entre guerras. Vamos lá. Ó. Qual que é o sistema econômico que a gente vive? Esse mesmo, Graziela. É o capitalismo, tá? Gente, o capitalismo não é algo que eu possa pegar ele, tá? O capitalismo não é um bicho, o capitalismo não é um anjo, não é um deus, nem é um demônio, tá? O capitalismo é um sistema econômico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, Marcela, que é a forma como nós nos relacionamos. Nesse exato momento, nós estamos realizando uma operação capitalista, vocês concordam? Vocês pagam a universidade e a universidade me paga, né? Então vocês estão pagando para obter um determinado conhecimento. Então é uma relação, nós nesse momento aqui estamos obtendo uma relação monetária, que é uma característica do sistema capitalista, OK? Então o sistema econômico que nós vivemos é o capitalismo. OK. Enquanto sistema econômico, o capitalismo passou por algumas crises importantes, beleza? 2010, de 2008 a 2010 até 2014, a gente teve uma grande crise econômica, né? Nós tivemos uma crise econômica da década de 70 e 80, mas nada comparado à crise da década de 1920, né? Principalmente em 1929 e a Grande Depressão Econômica de 1930. Então tá, o que ocorre, pessoal? As bases capitalistas, elas estão relacionadas à produção e consumo, beleza? Quem aqui não gosta de consumir? Quem não gosta de comprar uma blusinha nova, Marcela? Um sapato, né? Um lanchinho à noite, né? Encher o carrinho no mercado. Quem que não gosta disso, né? Ah, professor. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui pro pessoal, quantas blusas você tem? Né? Quantos shorts você tem? Quando eu faço isso em sala de aula, os números eles variam muito, né? Eu tenho aluno que fala, professor, eu tenho 2 pares de sapato. Aí eu tenho um aluno que vai falar, professor, eu e minha mãe deve ter uns 40. Tem, gente. Não é difícil a gente ver isso de alguns alunos, tá? E, pessoal, é consumismo, tá? O capitalismo depende desse processo de consumismo. Só que para a gente poder consumir em abundância, nós temos que produzir. Então tá. O que ocorre? Quando a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu em qual região do planeta? Na Europa. Sim, tanto ocidental quanto oriental. Ah, professor, mas se ela aconteceu na Europa, por que ela é uma guerra mundial? Olha que pergunta boa. Eu nem vou responder, porque eu já falei sobre isso nas 2 aulas anteriores. Quem consegue me responder? Se a guerra foi uma guerra na Europa, entre países europeus, por que ela é uma guerra mundial? Valendo. Quem acertar tá liberado da aula já. Alguém sabe ou não? Porque afetou o mundo inteiro? Oi, Kaique? Porque afetou o mundo inteiro? Tá, por quê? Desde a política, crises, O que tinha na política? o fascismo. Não, não. Fascismo é depois. Tô falando da Primeira Guerra. É um negócio de imperialismo, essas coisas. Quem foi que falou isso? É do imperialismo? É isso mesmo, João Pedro. É isso. A Grazi envolveu vários países. Perfeito, gente.
Ó, o João Pedro, lembra que a primeira coisa que eu dei para vocês da história também foi imperialismo. Lembra lá? Os países saíram pelo mundo conquistando o planeta. A Marcela não veio nessa aula, hein, Marcela, do imperialismo. Mas eu vou falar para você, Marcela, porque você merece. O imperialismo, Marcela, foi uma fase que o capitalismo teve que os países mais ricos da Europa, Inglaterra, França, Holanda, fora da Europa, Estados Unidos, o Japão, eles ficaram ricos, ô Marcela, devido à Revolução Industrial, e eles saíram pelo mundo conquistando outros países, tanto principalmente na África e na Ásia. Isso é imperialismo, tá? Em resumo, aqui que eu posso te ajudar seria isso. E o que ocorre, Tobias? Quando começa a Primeira Guerra Mundial, boa parte do mundo está sob domínio dos imperialistas, sim ou não? Exemplo. A Inglaterra, durante o imperialismo, Grazi, conquistou Índia, conquistou Austrália, conquistou regiões da África. Quando ela está lutando na Primeira Guerra Mundial, vem soldado da Austrália? Vem. Vem soldado da Índia? Vem. Vem soldado da África? Vem. Ah, pelos franceses, vem soldado da França? Vem. Vem soldados da Indochina? Vem. Vocês entenderam ou não? Um dos motivos do envolvimento para a Primeira Guerra Mundial ser mundial foi o imperialismo. Ficou claro? Ajudou? Marcela, tranquilo? Pessoal, beleza? Então tá bom. A Inglaterra ainda, ela tem colônias ou não? Tipo, Cara, que pergunta boa. A França, ela tem a Guiana Francesa aqui ainda, né? Vamos ver. Professor. A Inglaterra ainda possui territórios ultramarinos. 14. Bermudas, Caimã. Existem algumas regiões ainda. Mas Canadá faz parte ainda do É território? que assim, ó, essa é uma ótima pergunta, João Pedro. O Canadá, ele faz parte de um regime que, se eu não me engano, chamava de Commonwealth antigamente. Eu não sei se mantém esse mesmo nome hoje, mas eram países que eram... Eles são independentes, mas estão vinculados à Inglaterra. Não sei se dá para você entender isso, né? Inclusive, na época da princesa Diana e da Elizabeth, como eu recentemente, né, mas faz pouco tempo, uma vez por ano eles saíam visitando esses países do Commonwealth, né? Que eram países que tinham sido colônias, que eram independentes, mas ainda possuem esse vínculo com a Inglaterra, tá? Então o Canadá possui esse vínculo com a Inglaterra, tá? Entendeu? O professor, e a Groenlândia? Oi? A Groenlândia. Se eu não me Mais engano, pra pertence a cima, né? Dinamarca ou a Noruega, a Groenlândia. Sim? Beleza. Então Gente, ela seja ou não é colônia? Então ela só faz, tipo, relações assim? É que tem o primeiro-ministro, essas coisas. não, o Canadá não é colônia, não. Bem longe disso. O Canadá é bem independente. Então, o que ocorre? Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava quebrada. Porque, como eu disse para vocês no começo dessa aula, a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra total. Então, o país para fazer guerra. Então, por exemplo, os homens estão num conflito, as mulheres vão para as indústrias, trabalhar nas indústrias. E as indústrias produzem para o quê? Para a guerra. Só que vamos imaginar um país como a Alemanha. Como estava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial? Quebrada economicamente. Como que estava a França, a Bélgica? Destruída. Então, a Europa, que até então era o centro industrial do planeta, e a Inglaterra era a principal potência do mundo, quero lembrar vocês, futuros professores, que a Inglaterra foi o maior império que o mundo já viu. A Inglaterra, durante a época do imperialismo, Marcela, chegou a anexar 24 milhões de quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma base, vamos pesquisar. Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? Quanto que vocês acham que o Brasil tem de quilômetros quadrados? 300 mil? Pessoal, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, isso quer dizer que a Inglaterra anexou ao território dela 3 Brasis. E o Brasil é um país continental. É muita coisa, tá? A gente nunca viu algo parecido assim. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que o maior império do mundo foi o Império Mongol. Então, existe uma diferença.
Vamos lá. Se eu pegar o globo terrestre assim, ó, que meu desenho tá muito bonito, não reclame. Se eu pegar assim, a Inglaterra, ela teve vários pedaços espalhados pelo mundo, assim, ó, tá? Então, esses 24 milhões de quilômetros quadrados foi distribuído pelo mundo. O Império Mongol foi o maior império do mundo de ter um pedaço único, assim, tá? De ser o único, o império único, assim. Então, o Gengis Khan, ele começou lá na China e vai terminar lá no leste europeu, tá? Inclusive, se você nunca ouviu falar dos mongóis, pessoal, é algo assim impressionante que esses caras fizeram na história da humanidade. Extremamente violentos, mas não deixa de ser impressionante o que eles realizaram, tá? Então, a Inglaterra, que era o maior império do mundo até então, ela perde o posto. Só que, assim, quem que lutou a Primeira Guerra Mundial, venceu, vendeu um monte de produto, ficou rica e não teve uma bala disparada no seu país? Estados Unidos. Então, pós Primeira Guerra Mundial, e eu vou parando a aula por aqui, a principal potência industrial do planeta se torna os Estados Unidos. E de 1919, Marcela, até 1929, os Estados Unidos vai ver uma produção louca e vai se tornar o país mais industrializado, um dos mais ricos do planeta. E aí, sabe o que vai acontecer em seguida? Vai ter que vir semana que vem para descobrir. Mas deixa eu tirar uma fotinha da gente, pessoal. Só um minutinho aqui. Vamos lá, sorri todo mundo, hein? 1, 2, 3 e... Aê! Gente, tranquilo? Beleza? Ficou alguma dúvida? Porque o